conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornou-se a inclinar-se. Continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante, não peques mais. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Eu dei um beijo na palavra em seu nome. Amém? Pode sentar, podemos sentar, nos acomodarmos aí em nossas casas, sem perder aquela ambiência, né, para deixar o Espírito Santo agir agora, para que Ele ilumine a nossa inteligência, a nossa mente, o nosso coração, para melhor compreendermos aquilo que Deus está pedindo hoje para cada um de nós, através dessa liturgia. Amém? Meu amado, minha amada, eu começo a minha reflexão com uma verdade, com uma certeza. Jesus, Deus, está fazendo de tudo, mas de tudo, para a gente se salvar. Deus, Jesus não se cansa, não se cansa. E nós estivemos acompanhando esse processo da quaresma inteira, aliás, todos os dias, mas em especial nesta quaresma, que Jesus nos pede essa mudança de mentalidade, mudança de comportamento, enfim. Ele está fazendo de tudo através das palavras, dos milagres, esses alertas, essas exortações, para que nós possamos mudar de vida e nos colocar no caminho da santidade e da salvação. Sempre, sempre, sempre Jesus, porque Ele quer nos ver no céu. Ele quer que nós um dia entremos com Ele na glória eterna do céu. E Ele não se cansa de nos exortar para essa realidade. O Evangelho de hoje. Olha que interessante. Jesus começa assim. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou ao templo. Ou seja, estava lá no Monte das Oliveiras fazendo o quê? Rezando. Rezando. Estava em comunhão, em intimidade com Deus, em oração, em oração. Só uma pessoa que está em constante oração, só uma pessoa que reza, só uma pessoa que está em intimidade com Deus, tem condições depois de enfrentar o que vem pelo caminho. Só uma pessoa que tem essa comunhão, essa força da fé na oração, pode enfrentar as dificuldades, as adversidades, as tribulações. Jesus primeiro rezou, primeiro orou, depois foi enfrentar. Não existe um caminho inverso. Primeiro enfrenta para depois rezar, não. Reza primeiro, tem uma dificuldade, tem uma luta, tem um combate, reza primeiro. Gasta o teu tempo para estar com Deus. E depois você vai enfrentar. É isso que Jesus começa o Evangelho ensinando isso. E olha que interessante, ele foi lá no templo e começou a ensiná-los. E de repente, minha gente, de repente, nós estamos aí durante toda essa quaresma, e principalmente aí nessa reta final, a gente vê, quando Jesus já
curou aquele paralítico no tanque de Betesda, a gente vê uma firme decisão dos fariseus de condenar e de matar Jesus e ponto final. A sentença já foi decretada, eles iriam eliminar, matar Jesus por ciúme, por raiva, por inveja, por tudo aquilo que Jesus fazia, por tudo aquilo que Jesus dizia, já estava a sentença decretada contra Jesus. E o que esses fariseus fizeram para condenar Jesus? Eles pegam uma mulher que estava em adultério e colocam lá no meio deles, Jesus e aquela multidão. E aí eles entram com a sentença, eles entram com a lei. Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei é muito clara. Tais mulheres, em tais situações, o castigo é o apedrejamento, é a morte por apedrejamento. O que dizes tu? E eles foram lá armados com a lei para condenar Jesus. Que lei é essa? Anote aí na sua casa, preste atenção, anote na sua casa. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Está lá escrito. Atenção, olha o que está o texto escrito. Se um homem e uma mulher, homem e mulher, forem pegos em adultério, casado, não casado, enfim, pego em adultério, os dois serão réus de morte, os dois. Só que os fariseus não estavam interessados, cadê o homem? Cadê o adúltero também? Eles não estavam interessados em cumprir a lei. Eles queriam condenar Jesus. Eles queriam condenar Jesus, porque eles estavam, se estivessem tão preocupados em observar a lei, eles também teriam ido atrás do homem e trazido o casal ali para serem julgados por Jesus. Não, eles trouxeram a mulher só. A mulher, e colocaram assim, Moisés mandou apedrejar. Matamos ou não matamos? Podemos matar ou não matar? E aí, minha gente, Jesus estava numa verdadeira encruzilhada. Jesus estava assim num beco sem saída. De um lado, não ia dar certo. De outro lado, também não ia dar certo. Se Jesus, presta atenção, se Jesus dissesse assim, não matem. Se Jesus dissesse, eles teriam um motivo para dizer, não mata, então o senhor está indo contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés mandava matar. Não tinha saída para Jesus. E se Jesus dissesse assim, pode matar. É? Então pode avisar lá Pilatos, porque Pilatos tirou dos judeus o direito de a gente matar. Agora é só os romanos que podem matar, os judeus não podem mais. E olha, pode falar para Pilatos que Jesus está mandando matar, portanto é um revolucionário. Jesus não tinha saída, minha gente. Jesus não tinha saída. Se perdoasse, feriria a lei de Moisés. Se mandasse matar, os romanos tiraram dos judeus o direito de matar. E aí? Jesus se inclina, começa a escrever no chão. Alguns dizem que Jesus estava escrevendo os pecados dos fariseus, os pecados da humanidade, os nossos pecados. Aí eles insistiram. Além disso, além desse beco sem saída, tinha outra situação. O coração de Jesus. O coração misericordioso de Jesus. Então tinha mais essa situação. Jesus estava diante de uma pecadora. Diante de uma alma que caiu, que pecou, e o seu coração misericordioso, a sua situação pessoal, a situação pessoal de Jesus diante de um ser humano. Então tinha essa situação. Aí Jesus se inclinou, começou a escrever, eles insistiram, aí Jesus se levanta. Então tá bom, vamos fazer justiça aqui. Então vamos fazer assim, vamos colocar uma única regra. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Quem não tiver pecado, por favor, e eles estavam todos armados com pedra nas mãos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí Jesus voltou a inclinar-se a escrever no chão. E diz o texto que eles começaram a sair um a um, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos, um a um, foram embora. Aí Jesus percebe aquele silêncio, olha ao redor, e pergunta para a mulher, mulher, onde estão aqueles que estavam te condenando, te acusando? Ninguém te condenou? Ela, presta atenção,
Ela reconheceu o seu pecado. Ela poderia naquele momento ter dito assim, não, Senhor, sabe o que? Um monte de fofoqueiro, um bando de fofoqueiro, esse pessoal tem inveja de mim, eu não estava fazendo isso. Ela podia negar para Jesus naquele momento e dizer que era tudo mentira. Ela não negou. Ela reconheceu. Não, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus olha para ela. Eu também não te condeno. E de agora em diante pode ir embora. Mas não peques mais. Não peques mais. Por que que Jesus termina dizendo não peques mais? Porque ele reconhece, minha gente. Ele sabe que isso é pecado. Ele sabe. Jesus, por isso que eu comecei a minha reflexão dizendo assim, Jesus não mede esforços para nos livrar do mal, nos convidar a um arrependimento, a conversão, porque ele sabe. Ele sabe as consequências do pecado em nossas vidas. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora, por favor. Ele sabe das consequências do pecado. Ele sabe, Jesus sabe que quem criou, quem colocou o pecado na humanidade, no mundo, não foi o ser humano, não foi Adão e Eva. Não foi o primeiro casal que pecou e por isso entrou o pecado na humanidade. Não. O pecado já existia antes da desobediência de Adão e Eva. Como que existia, Frei? Pela desobediência dos anjos lá. Lúcifer, quando tentou se rebelar a Deus, enfim, levou uma legião, aí surgiram os demônios, de anjos para demônios. Então ali, foi pela essa desobediência que nasceu o pecado. E quando veio Adão e Eva, os demônios ludibriaram Adão e Eva, enganaram Adão e Eva. E aí entrou o pecado do mundo espiritual para o nosso mundo. Aí sim entrou para o nosso mundo. E aí veio as consequências. E qual é a grande consequência do pecado, minha gente? A morte eterna. A grande consequência do pecado é a morte eterna. A morte biológica todo mundo vai passar, que também foi consequência lá atrás. Mas a grande consequência foi a morte eterna. O pecado nos leva para o abismo. O pecado nos leva para a escuridão. O pecado nos leva para as profundezas do inferno, minha gente. Não quero assustar você, mas é uma realidade que o Evangelho está dizendo hoje. E a gente tem que prestar atenção, porque Jesus sabe disso. Jesus sabe que quando um galho se desprende da árvore, ele vai secar e morrer. Quando qualquer órgão do nosso corpo se desprende do nosso corpo, vai secar, vai apodrecer e morrer, pronto, final. O pecado faz isso com a gente, minha gente. Ele nos tira da conexão com Deus, da ligação com Deus. Nós deixamos estarmos grudados em Deus, e aí vamos morrer. Quem peca, quem continua no pecado, está se desvencilhando de Deus. Está condenado à morte, morte eterna, morte eterna. O pecado nos leva para a morte eterna e ponto final. Só que existe uma situação, minha gente, que a gente tem que prestar atenção. Jesus sabe das consequências do pecado, e é por isso que nos alerta, convertam-se, 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 porque Ele não quer que a gente caia nesse abismo da morte eterna do pecado. Só que existe um problema em nossa vida, em nossa realidade. Sabe qual é? É que a gente está minimizando, relativizando, diminuindo, brincando, banalizando o pecado. Nós estamos banalizando o pecado. Hoje, importante é ser feliz. Que isso? Já não é mais pecado isso. Todo mundo está fazendo, todo mundo já está adulterando, todo mundo está traindo, todo mundo está fazendo, afinal de contas, somos livres, vamos viver a vida. Importante é ser feliz, faça o que você quiser. Só que a humanidade, ou quem pensa assim, está cometendo um grande erro. Está caminhando para o abismo e não está sabendo. Está como que cego. Sabe por quê? Porque quem define o que é pecado, minha gente, eu já falei isso aqui. Quem define o que é pecado não sou eu, não é você. Quem define o que é pecado não somos nós, não, minha gente. Quem define o que é pecado é Deus e ponto final. Se Deus fala que isso é pecado, é pecado. E se é pecado, vai nos levar para o abismo. Vai nos levar para a morte eterna. Então Jesus está nos alertando hoje, minha gente,
Jesus olha, essa atitude de Jesus para com a pecadora, é justamente isso, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ele quer dizer isso para mim, para você. Eu também não te condeno, mas, de agora em diante não peques mais, não peques mais. E é por isso, minha gente, que nós temos esse recurso, o sacramento da reconciliação, a confissão, porque ela reconheceu o pecado. Jesus a perdoou sim, porque ela antes reconheceu o pecado. Então Jesus quer me perdoar, quer perdoar você, para que a gente não caia nessa morte eterna, nesse abismo, nesse buraco que nos leva ao inferno. Jesus quer nos curar. E quando a gente confessa, quando a gente reconhece o nosso erro, sabe o que acontece, minha gente? Sabe o que acontece naquele momento ali, onde a gente pede perdão e reconhece o nosso erro? Sabe o que acontece? Exatamente aquilo que Jesus fez, e por causa disso, e por essa causa ele veio até nós. Ele se encarnou. Jesus, vendo a humanidade em massa, indo para o abismo, indo para o pecado, indo para o buraco eterno, ele corre lá na frente. Ele corre lá na frente dessa humanidade e diz: eu não quero que vocês caiam. Eu vou pagar um preço para que vocês não caiam mais aqui. E o grande preço que pagou Jesus foi a morte, o sangue derramado na cruz. Jesus, para nos livrar da morte eterna, morreu na cruz. Guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Jesus, para nos livrar da morte eterna, morreu por mim, morreu por você na cruz. Então, quando a gente peca, ou quando a gente insiste no pecado, quando a gente minimiza, relativiza ou banaliza o pecado, nós estamos faltando com respeito absoluto ao gesto de Jesus na cruz, minha gente, porque ele morreu para me libertar, morreu para libertar você. E quando eu me confesso, e quando você se confessa, reconhece o seu pecado e pede perdão, sabe o que acontece? Naquele momento em que o sacerdote diz: eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabe o que acontece naquele momento ali, minha gente? A graça vem. Como? Gotas daquele sangue derramado na cruz caem sobre nós. E aquele sangue derramado na cruz nos lava do pecado. E nós que estávamos indo em direção ao buraco, à morte eterna, voltamos para a luz, para a graça. Então, meu amado, minha amada, guarde isso no seu coração. Jesus quer me libertar. Jesus quer te salvar, me salvar, salvar a cada um de nós. Jesus quer dizer para mim e para você: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Não pecar, fazer todo esforço para não pecar, é um ato supremo de respeito, de amor ao que Jesus naquela sexta-feira santa vai fazer por mim, porque ele vai entregar a sua vida para tirar o meu pecado, o seu pecado. Então nós não temos o direito de achar que nada mais é pecado, porque se ele deu a sua vida, olha o preço, olha, se Jesus deu a sua vida, olha o peso que tem o pecado. Olha as consequências do pecado, porque ele, o Filho de Deus, deu a sua vida para nos tirar do pecado, porque ele sabe as consequências do pecado, ele sabe para onde vai, para onde nos leva o pecado. Então, minha gente, que nesse 5º domingo da Quaresma, que antecede já a Semana Santa, domingo que vem é o Domingo de Ramos, vamos fazer esse esforço, tomar essa consciência. Cuidado se você é uma daquelas pessoas que acha que nada mais é pecado. Afinal de contas, todo mundo está fazendo. Quem define o que é pecado não sou eu, não é você. É Deus. E se Deus disse que isso é pecado, que adultério é pecado, que traição é pecado, que um monte de coisa é pecado. E vamos evitar. Porque se nós não evitarmos, minha gente, vamos cair no buraco. E em lugar do buraco, em lugar da descida, Jesus quer nos levar. Elevar para o céu. Amém?